Irmãos amados, abramos as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, somente um versículo. O tema da pregação é o rei que se fez pobre para nos enriquecer. Irmãos, o Natal cristão é tanto riqueza quanto pobreza. A celebração mais pura que nós encontramos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo precisa considerar esses dois pontos, ou esses dois polos. Nós tanto falamos de riqueza, como falamos de pobreza. E quero mostrar isso nesta manhã, através desse versículo, 2 Coríntios 8, 9, que diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esse único versículo sintetiza o que é o Natal cristão. Eu sei que falar Natal cristão é meio redundante, mas vocês sabem que o Natal ele está completamente distorcido. Você entra no shopping, você entra numa loja, você entra em qualquer lugar, você vê beleza, você vê ali muita luz, muito brilho, você só não vê o Senhor Jesus Cristo ali. Então, irmãos, o que é que esse texto nos ensina a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Natal? Em primeiro lugar, ele ensina que Jesus era rico. Quando Paulo diz que o Senhor Jesus, sendo rico, ele está falando do seu estado pré-existente. Ele está falando de Jesus antes da encarnação. Ele está falando de Jesus antes de se tornar humano. Jesus, no seu estado eterno, era rico. Normalmente nós avaliamos a riqueza de uma pessoa a partir daquilo que ele acumula durante a vida. Eu dei uma olhada na lista Forbes, né, onde nós achamos as pessoas mais ricas do mundo, e lá está o nome de Elon Musk. Elon Musk, dono da Tesla, da X, que é o antigo Twitter, e da SpaceX. Está lá ele como o homem mais rico do mundo em 2023. Ele tem uma fortuna, tem um patrimônio de 238 bilhões de dólares. Isso chega a 1,13 trilhão de reais. Os irmãos consegue imaginar esse montante de dinheiro? Mas quando nós falamos, irmãos, da riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de uma riqueza muito mais profunda, muito mais ampla e evidentemente fascinante de ser considerada. Primeiro, porque Jesus Cristo não se tornou rico. Jesus Cristo não acumulou riquezas. Jesus Cristo é eternamente rico. Os seres humanos, eles se tornam ricos, acumulam riquezas de forma lícita, de forma ilícita, até mesmo através de herança. Com Jesus, irmãos, não é assim. Com Jesus não é assim. Jesus é eternamente rico. Ele nunca precisou adquirir nada para ter valor. Tudo está nele e tudo depende dele. A riqueza do Senhor Jesus também é fascinante para nós, porque não diz respeito apenas àquilo que ele possui, mas àquilo que ele é, irmãos, aquilo que ele é. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não são as coisas fora dele, não são as coisas que ele criou, ou mesmo aquilo que nós podemos ver,
O maior valor, irmãos, o maior tesouro, a maior riqueza é Cristo mesmo. Colossenses 2:3 diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus Cristo não precisou adquirir, não precisou acumular riquezas para ser rico, porque Ele é o tesouro. Ele é o tesouro. Então nós podemos dizer que toda beleza, irmãos, toda beleza, todas as riquezas das pedras preciosas existentes no mundo, os metais mais caros e raros que nós conhecemos, todas essas coisas são cópias imperfeitas do grande tesouro desse universo, que é Cristo Jesus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a honra, Ele tem toda a majestade, toda a dignidade, toda a santidade, Ele tem toda a beleza. Então, irmãos, Jesus Cristo é rico em si mesmo. Jesus Cristo é um tesouro infinito. Eternidades e eternidades se passarão e nós nunca iremos esgotar todo o tesouro que há em Cristo Jesus. Jesus é rico. Jesus é rico. Mas além de ser rico em si mesmo, como nós já dissemos, Jesus ele é rico em suas posses. Ele não tem 238 bilhões de dólares, ele tem todo o universo, irmãos. Ele tem todo o universo. Ele tem o direito do universo como Criador. Como diz Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo pertence a Jesus Cristo, irmãos. Observe essa notícia da revista Veja, de maio de 2016. Astrônomos descobriram um exoplaneta, planeta localizado fora do sistema solar, composto por diamante. Um planeta de diamante, irmãos. Esse planeta está a 40 anos-luz de distância. É só para que os irmãos tenham uma ideia do patrimônio de Jesus. Um planeta de diamantes. Um planeta feito totalmente de diamantes. Sem falar que ele tem poder, irmãos, para continuar criando outras galáxias, universos. Cristo tem todo o poder para isso. E é isso que Paulo quer dizer aqui, irmãos, ao afirmar que Jesus Cristo é rico. Ele é rico em si mesmo, ele tem todo o tesouro em si mesmo, no seu caráter, mas ele também é dono de tudo. Todo o universo pertence a ele. É isso que Paulo quer dizer com essa frase, Jesus Cristo, que sendo rico. Mas a segunda informação do texto diz que Jesus Cristo, sendo rico, ele se fez pobre. Essa é a segunda ideia do texto, a segunda informação que nós temos. Jesus se fez pobre. Quando isso aconteceu, irmãos? Aconteceu na sua encarnação. Aconteceu quando ele se tornou humano. Ele simplesmente não perdeu as suas posses como uma pessoa que faz um mau investimento. Ele não perdeu as suas posses por causa de uma crise econômica. Não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus renunciou às suas riquezas. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Então, irmãos, o dono dos céus e da terra, aquele que é um tesouro infinito, com todas as suas belezas e perfeições, ele nasceu num coxo de animais, envolto de trapos usados. Jesus nasceu entre palhas.
Jesus, ele cresceu como pobre. Ele se desenvolveu numa cidade pobre. O Criador dos céus e da terra, irmãos, que formou o mundo pela sua palavra, ele teve que trabalhar com as suas próprias mãos. Ele foi um carpinteiro. Ele calejou os seus dedos, e enquanto esteve nesse mundo, ele disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus Cristo, ele fez pobre. Quando nós falamos da pobreza de Jesus, não estamos falando apenas das suas posses. Nós podemos falar da pobreza de Jesus vendo como ele tornou-se pobre em si mesmo. Jesus, ele se empobreceu na sua onisciência para ser ensinado. Jesus empobreceu na sua majestade para que fosse tratado como servo. Jesus empobreceu na sua dignidade para se tornar perseguido, odiado e maldito enquanto esteve nesse mundo. Jesus, ele se empobreceu no seu poder para que ficasse cheio do Espírito Santo. Jesus se empobreceu no seu atributo da eternidade para que ele se tornasse sujeito ao tempo. Jesus se empobreceu na sua plenitude para sentir fome. Jesus, ele se empobreceu na sua glória para que as pessoas pudessem contemplá-lo. Jesus se empobreceu na sua soberania para se tornar dependente do Pai. Jesus se empobreceu na sua incorruptibilidade para sentir dor e para morrer. Então essa é a pobreza de Jesus. Nós poderíamos dizer que nunca na história houve uma condescendência como essa, irmãos. Uma condescendência como essa. Jesus se fez pobre por dentro e por fora. Jesus se fez pobre completamente. Mas o que é mais constrangedor nesse texto, irmãos, o que mais é constrangedor no texto é o porquê ele fez isso. É o porquê ele fez isso. Olha o que o texto diz aí: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Por amor de vocês. Isso é gloriosamente constrangedor, irmãos. Isso é constrangedor para nós. Ele não foi coagido, ele o fez voluntariamente, ele fez por prazer. Lá em Isaías 53 diz que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus Cristo fez isso por amor de vocês, por amor de nós. Jesus Cristo fez isso por pessoas não amáveis, por pessoas que o desprezavam, por pessoas que não queriam o seu governo. Lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, descreve o estado terrível que nós estávamos, sem afeto, longe de Deus, cheios de ódio, nós odiando as pessoas. E Jesus Cristo olha para esse grupo, para essa humanidade caída, e o texto diz que Ele simplesmente nos ama. É uma compaixão santa, irmãos. É um amor autogerado, porque Ele não precisava das suas criaturas. Jesus não tinha um tipo de compulsão interna por louvor. Jesus, não precisava da gente, irmãos. Jesus Cristo,
não era um solitário no universo. Jesus faz parte da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que são plenos e realizados, e em todos os seus afetos, Jesus Cristo tem o louvor dos anjos, irmãos. Ele não precisava disso, mas Jesus, ele se empobreceu, e ele foi ao extremo da sua pobreza, morrendo na cruz, para poder embelezar esse mundo com uma comunidade de pessoas que espelham a sua imagem, a imagem de Cristo, a imagem do Cordeiro. Portanto, Jesus se fez pobre, e ele empobreceu por amor. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi por isso que ele se tornou pobre. Quando você ler todo o Novo Testamento, você pode perceber em cada dor, em cada tentação, em cada fraqueza, cada momento de desprezo, cada noite mal dormida, cada caminhada pelos desertos, cada gota de sangue e suor, de lágrimas, cada gota do cálice da ira de Deus, tinha uma força, irmãos, tinha um princípio, tinha um objetivo que o orientava: o amor, isso que movia, o amor por vocês, o amor por nós. Essa, irmãos, é uma verdade gloriosa para o Natal. Essa é uma verdade gloriosa para o Natal. Quando vocês se sentarem para a refeição, aquela ceia maravilhosa do dia 24 para o dia 25, vocês podem recordar: nós estamos aqui por um Deus que, sendo rico, se fez pobre, e ele se fez pobre por amor de nós. Por amor de nós. A terceira informação do texto, irmãos, é que Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Como é que Jesus nos enriqueceu, irmãos? Nós temos muitas informações na Bíblia a respeito disso. Ele nos enriqueceu nos reconciliando com Deus. Agora nós podemos nos dirigir ao Pai, a Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus, da terra, de todo o universo, como Pai, como um paizinho. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele nos levou ao Pai, a fonte primária da riqueza, e ele lavou as nossas vestes sujas. Ele nos perdoou, ele nos inocentou de todas as acusações. Ele mediou a paz entre nós e o Pai. Ele cancelou o escrito de dívidas. Ele nos substituiu na cruz, irmãos. Nos fez ricos. Riqueza de perdão, riqueza de amor, riqueza de paz, riqueza de salvação eterna. Jesus nos fez ricos, nos tirando de um reino empobrecido e nos conduzindo para um reino que Ele fundou. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É assim que Jesus torna você rico, nos tirando de um reino falido e nos levando para um reino de riquezas eternas. Jesus nos fez rico quando Ele nos fez participantes da natureza de Deus.
Como diz lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para que vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. De que forma Ele fez isso, irmãos? Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a semente divina em nós. Nós temos a semente divina em nós. Isso é que é riqueza, irmãos. Isso é que é riqueza. Ter o Espírito Santo dentro daqueles que um dia foram vivificados pela sua palavra, transformando seus corações pelo poder do Espírito Santo. Isso é que é riqueza, irmãos. Isso é que é riqueza. Jesus, Ele nos enriquece, nos tornando parte da sua família. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz que Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Ele nos enriqueceu, nos fazendo herdeiros dele, irmãos. Nós somos herdeiros do Senhor. E essa riqueza, irmãos, ela é tão real, que um dia você vai contemplar novos céus e nova terra, com toda a beleza, com toda a santidade, com toda a riqueza, e você vai poder olhar para tudo e dizer: tudo isso é meu, tudo isso é meu em Cristo Jesus. E é importante frisar que todas essas riquezas, irmãos, todas essas riquezas nos chegam na dinâmica daquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. Porque por um lado nós temos essas riquezas, nós temos a riqueza da salvação já, nós temos a certeza da salvação, é o Espírito Santo que confirma isso em nós, já temos a salvação agora. Nós temos a paz de Cristo em nossos corações. No entanto, irmãos, nós não desfrutamos dessas riquezas na sua plenitude. O Espírito Santo, Ele confirma, Ele vai nos ensinando, Ele vai fazendo com que nós cresçamos a cada dia. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, Ele vai nos trazendo, como despertando o nosso paladar para essas coisas maravilhosas, nos dando já os sabores de tudo aquilo que nós teremos na eternidade. Mas na volta de Jesus, irmãos, na volta do nosso Senhor, que não virá pobre, mas virá em toda a sua majestade e glória, Ele vai nos buscar, irmãos, para que nós desfrutemos plenamente de todas essas riquezas. O Rei que se fez pobre para nos enriquecer. E a última informação, irmãos, está no começo do versículo. Eu fiz isso de propósito para nosso aprendizado, porque é a nossa resposta, irmãos, diante disso. Como é que você responde ao Rei que se fez pobre para nos enriquecer? Ele começa no versículo dizendo assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então qual deve ser a nossa resposta, irmãos? Nós precisamos conhecer essa graça. Nós precisamos conhecer essa graça. E conhecer aqui, irmãos, nós falamos isso há algum tempo, num dos nossos sermões. Conhecer na Bíblia é muito mais do que você tomar conhecimento de algo. Quando nós encontramos essa palavra na Bíblia, conhecer, ela é muito mais profunda. Conhecer na Bíblia é sentir. Conhecer na Bíblia é viver, é experimentar, é ser afetado, é acolher essa verdade, irmão, de tal maneira que você passe a ser orientado na sua vida por essa verdade.
Essa verdade transforma a sua vida. Essa verdade vai fazer com que você não viva do mesmo jeito. Se você observar o contexto do versículo que nós estamos considerando, o apóstolo Paulo, ele está insistindo com aqueles irmãos da igreja de Corinto a darem ofertas, porque eles não podem ficar parados e verem aqueles irmãos, os seus irmãos de outras cidades passando fome. E ele vai exortando aqueles irmãos até o ponto quando ele chega nesse versículo e ele diz assim: olha, vocês precisam conhecer a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo, que era rico e se fez pobre para enriquecer vocês. E é onde Paulo quer chegar aqui, irmãos. Ele ensina que se Jesus Cristo, ele foi capaz de deixar a sua riqueza para enriquecer outros, vocês podem fazer o mesmo com os necessitados. Então Paulo está chamando aquela igreja não apenas a saber, mas a sentir, a serem participantes daquela graça, a terem o coração aberto para ajudar aqueles que estavam passando fome. E é aqui onde eu quero convergir para o nosso tema, irmãos. Porque o Natal é um convite para nós sentirmos essas realidades, para que essa realidade da palavra de Deus transforme o nosso coração. E o Natal não passe despercebido como um momento onde nós somente comemos e desfrutamos de presentes. Sentir que o Natal revela uma graça de Deus, de um ser eterno, infinito, cheio de riquezas, glória e poder, majestade, honra, beleza, um ser em que todos os tesouros desse mundo são pobreza diante dele. E quando você aprecia esse ser, e você continua meditando nele, e você não sossegue enquanto Jesus Cristo seja acolhido no seu coração, como sendo o supremo tesouro da sua existência, o supremo tesouro da sua existência. Isso é Natal cristão, irmãos. Isso é Natal cristão. E eu acolho Jesus como meu maior tesouro. Temos que lembrar que o Natal, irmãos, é um convite para assumirmos a nossa pobreza. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para nós carregarmos a nossa cruz. Ele nos chamou a trilhar um caminho de morte também, no qual nós morremos para os nossos desejos, nós morremos para os nossos anseios, para o nosso orgulho, todos os dias. Nós somos chamados a carregar a nossa cruz, no sentido de nos sujeitarmos à vontade de Deus, por mais dolorosa que ela seja. Isso é Natal, irmãos. É você assumir a sua pobreza. Mas o Natal também é uma lembrança de que você é rico. E isso é um paradoxo, não é verdade? A vida cristã é um paradoxo, irmãos. Nós somos ricos e pobres. Nós somos felizes e tristes. Nós somos fracos e somos fortes. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós somos levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. É muito interessante você contemplar a vida cristã como esse paradoxo. Porque o Natal, irmãos, também é uma recordação de que você é rico. O Senhor Jesus Cristo disse isso para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2, versículo 9. Conheço a sua pobreza, embora você seja rico. E essa riqueza
já está no seu coração. Essa riqueza já está no seu coração. Você só precisa da plenitude do Espírito Santo para recebê-la, para se encantar com ela. Deus abrindo os seus olhos para você perceber que todas as bênçãos necessárias nesse mundo você já tem em Cristo Jesus. Se Jesus Cristo é o seu maior tesouro, então você tem a riqueza verdadeira. Portanto, meus amados irmãos, neste Natal, viva a pobreza carregando a sua própria cruz, diminuindo e deixando Jesus, você diminuindo a cada dia e deixando Jesus crescer a cada dia na sua vida, nos sujeitando à vontade de Deus. Então, no Natal, viva essa riqueza, exaltando, honrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, portanto, irmãos. Amém.